Fala pessoal, dando aqui então continuação naquela prova de 2022 de eletromagnetismo, né? A gente resolveu em um vídeo que eu vou deixar indicado aqui em algum local, para caso quem não tenha visto poder acompanhar esses exercícios aqui que a gente vai resolver hoje. A gente vai continuar a partir do exercício do item 2C, dessa questão de 2022-1, né, como eu comentei. E algumas das resoluções que a gente fez nos itens 2A e 2B vão ser importantes aqui. Então, caso fique alguma dúvida, eu vou assumir que você viu aquele vídeo, mas então, se você não viu, faz sentido dar uma olhada depois. Ainda assim, eu vou tentar explicar de modo que a teoria por trás seja válida, ainda que as informações para resolver o exercício analiticamente e depois numericamente, talvez você vai precisar entender melhor como que eu resolvi nos exercícios anteriores, certo? A gente parou então no exercício 2C, considerando com referência de potencial elétrico o potencial no raio 4 igual a zero, ele pede para determinar o potencial do condutor na região R2 até R3. Então, o que ele está querendo fazer aqui é o seguinte: eu tenho o R4, eu vou ter um objeto que tem um raio entre o 2 e o 3, então estou aqui com esse valor de raio, e eu quero calcular o potencial elétrico nessa região aqui, né? Então, esse V de raio aqui, uma função do raio, sabendo que aqui no V do R4, o meu valor de potencial elétrico é nulo, é a minha referência, certo? Como resolver isso daqui? Bom, eu posso usar a fórmula da circulação de campo elétrico que me dá a variação de potencial. Então, o potencial em VR4 menos o potencial em V de um raio genérico que vai estar sendo aplicado só entre R2 e R3, a variação de potencial elétrico ela vale sempre menos a integral de E projetado no DL entre esses pontos, certo? Então aqui, obviamente, como eu estou integrando, estou indo de R genérico, mas entre R2 e R3 até R4, a minha integral no final fica como integral de Rzinho até R4. Perfeito? VR4 ele me diz que vale zero, é a referência. Vai sobrar só menos VR, V de Rzinho, certo? Que eu vou poder cancelar com o meu sinal ali da fórmula da circulação de campo elétrico. E não só campo elétrico, né? Uma circulação de campo como geral sempre vale menos a integral de EDL, a variação de potencial entre um ponto e outro. Então, o negativo vai se cancelar. A gente passa a ter, então, um problema que eu já tenho o meu valor de VR. Eu só preciso saber o que, então? Qual é o campo entre Rzinho e R4, ou os campos, para que eu possa fazer essa integral? E quem é o meu DL? O meu DL vai ser simples. O campo, como a gente calculou nos outros exercícios ali no item B, principalmente, ele é radial. Então ele é um campo em função do raio, normalmente, mas ele tem uma direção radial. O melhor DL que eu posso fazer então para seguir de Rzinho até R4 é fazer, na verdade, o DL ser um DR, uma variação de raio, porque o campo vai estar alinhado com esse DR. E aí o meu produto vetorial aqui, EDL, vai ser muito simples de resolver. Só que tem outra consideração a ser levada em conta. Entre R2 e R3, a gente tem um bom condutor. E o campo dentro de um bom condutor é nulo. Então, o que eu vou fazer? Eu estou num raio genérico entre R2 e R3, Rzinho, e eu sei que eu posso ir até o R3, ou seja, a integral é uma função, né, uma operação matemática contínua e linear. Ou seja, eu posso dividir essa integral de Rzinho até R3, de EDL, e somar com a integral de R3 até R4. Obviamente também de EDL. Que ainda assim dá a mesma resposta do que integrar Rzinho até R4. Só que no bom condutor, entre R2 e R3 eu não tenho campo. O campo foi calculado como nulo no vídeo anterior, no exercício 2B. Então essa integral de Rzinho até R3, nessa região de Rzinho até R3, eu não tenho campo. Porque eu estou dentro do bom condutor. Então se eu não tenho campo, essa componente da integral vai ser nula. Entre R3 e R4, a gente sabe qual é o campo que eu tenho aqui. É o campo calculado no exercício anterior, existente entre R3 e R4. Esse campo, primeiro eu vou colocar aqui a integral de novo de R3 até R4. Esse campo foi calculado como a densidade superficial, que é S1, vezes o raio 1, dividido pela permissividade 2, porque eu estou no material 2 ali, com
propriedade 2, permissividade elétrica 2, vezes o Rzinho genérico, que só vai, obviamente, existir entre R3 e R4, mas ainda assim ele pode ser genérico em qualquer valor de raio dentro desse intervalo. E o meu DL, como eu comentei, ele vai virar um DR. E aí eu tenho, porque eu estou na direção radial, eu vou percorrer de um raio até outro. Minha variação infinitesimal de comprimento também é a variação infinitesimal de raio. Aqui eu tenho algumas componentes que são constantes, né? O QS1, o R1 é fixo, o ε2 também. E eu passo a ter uma integral de R3 até R4 de dr sobre R. Essa integral de dx sobre x, ou dr sobre r, vale ln do raio. Então no final eu tenho aqui QS1 R1 sobre ε2 vezes o ln do raio aplicados entre R3 e R4. Isso quer dizer então que eu vou ter QS1, raio 1, QS1 sobre ε2 vezes ln de R4 vezes ln de R4 menos ln de R3. Só que o logaritmo tem uma propriedade que a diferença de dois logaritmos pode ser um só logaritmo da divisão dos logaritmandos. Então eu tenho ln R4 sobre R3. Esse valor aqui, como R4 é maior do que R3, esse valor é maior que 1, esse logaritmo é positivo e faz sentido. O meu potencial elétrico até o R3 aqui, entre R2 e R3, tem que ser maior do que 0 para que o meu campo seja radial, porque o campo vai ter a tendência sempre a de sair do maior potencial para o menor. Então, se 0 é a minha referência lá no R4, eu preciso que o potencial antes tenha que ser positivo para que exista um campo que vai ser na direção do raio inicial ali, o R1, né, até o R4. Se eu jogar os valores numéricos aqui, eu tenho a resposta, né, para me facilitar, mas eu vou ter um valor de 0,165 volts. Potencial elétrico aqui, então, desse problema aqui, válido entre R2 e R3, né? Porque como não tenho campo entre R2 e R3, eu tenho uma superfície equipotencial. Todos os pontos nessa cilindro aqui, esse anel cinza, tem o mesmo potencial. Por isso que é um VDR genérico, porém aplicado dentro do limite maior do que R2, menor do que R3. Certo? No item D, calcule a capacitância correspondente a um comprimento H igual a 1 na direção Z. Lembrando que na direção Z, originalmente essa peça é infinita, né? Foi dada como ela fosse infinita, mas aqui agora ele vai fixar a altura, que 1 metro frente aos raios de milímetros é muito grande, 1 metro, de modo que a aproximação ainda vai ser válida. E ele quer então calcular a capacitância do condutor que está menor entre o R1, né? Ou seja, essa parte cinza aqui, e o condutor que tem uma folha, né? Uma folha de material condutor lá em R4. A casca desse cilindro aqui é condutora, né? Tá aqui também visto em cinza, né? Ou seja, no item 2D, o que ele quer, eu posso calcular de duas formas. Capacitância, vou calcular pela mais fácil, é a carga total dividido pela tensão, certo? Quando a gente resolveu no primeiro vídeo, a gente viu que esse condutor do meio aqui, ele é globalmente neutro, então ele não adiciona carga ao sistema. E aí quando a gente calculou o campo entre R2, R3 e R4, a gente usou toda a carga que estava contida na superfície aqui na folha, né, na casca desse cilindro de raio R1, que era a carga total. Isso vai continuar válido, porque dentro de toda essa estrutura, até o R4, a única carga que vai ter vai ser toda que está contida nesse cilindro. Depois aqui tem a região onde tem campo elétrico. Aqui de novo é um condutor que não adiciona carga, porque ele é globalmente neutro. Eu estou de novo sujeito ao campo gerado por toda essa concentração de carga aqui até o R1. E essa concentração de carga vale a densidade superficial de carga no R1, que é S1, vezes a superfície lateral do cilindro do R1, que é 2π, vezes o R1, vezes uma altura H genérica, porque é um cilindro, né? E agora, por isso que a gente vai usar a informação de que o H considerado vale 1 metro. Perfeito? O potencial eu não tenho ainda. Vou ter que calcular ele. Por quê? O potencial que a gente calculou no item anterior, ele é o potencial entre R2 e R3, não é o potencial que existe entre um raio menor do que R1, tá aqui, e o raio R4. Então tem que calcular todo esse potencial que existe aqui. A gente vai usar o mesmo princípio, né? Eu quero calcular
Só que aqui agora eu quero a variação de potencial entre esses dois pontos. Então não preciso exprimir quem é VR4 e quem é V de raio. Eu quero ΔV, que aí eu vou colocar aqui que é a variação de potencial, né? Ele vai valer quem? Menos a integral de E. Aqui eu já vou dizer que é EDR, né? Porque, de novo, o meu DL, o melhor DR que eu vou poder pegar é um raio, é um DL radial, que também é um DR. E eu vou integrar de um raiozinho genérico menor do que R1 até o R4 de novo. Obviamente aqui a gente vai voltar a ter o... Aqui com uma variação de potencial eu não preciso do sinal negativo. Estou vendo agora pela minha resolução aqui do gabarito, né? Mas a princípio, como é uma operação linear de novo, a integral, eu vou poder dividir porque eu sei que em algumas regiões a gente não tem campo elétrico. E aí vai simplificar a resolução do problema. Então de Rzinho até R1, de novo, eu vou ter o EDR também. Eu posso dividir então de R1 até R2, de EDR. Eu posso pegar de R2 até R3, de EDR, e de R3 até R4, certo? Só que de R3 até R4 é fácil. Por que é fácil? R3 até R4 não foi o que a gente calculou aqui? A integral de R3 até R4 de EDL, que no final era um EDR. Então esse componente aqui, eu sei que ele vale QS1 R1 sobre ε2, ln de R4 sobre R3. Não vou calcular de novo, porque ele tem a mesma cara, é a mesmo R3 até R4, mesmo limite de integração. Então vai ser o mesmo campo, projetado no DR, vai dar a mesma integral. Então QS1 vezes o R1 sobre o ε2 vezes o ln de R4 sobre R3. Entre o R2 e o R3, eu estou dentro do bom condutor, que é o material aqui, cilindro cinza. Então o campo dentro de bom condutor é nulo. Eu não tenho essa componente. No Rzinho genérico menor do que R1 até o R1 também, eu estou dentro do cilindro, ali o mais interno de todos, que também é um bom condutor, segundo o enunciado. Então não tenho campo nessa região. Por isso que ficou zero. Dois termos são zeros, um já tem do exercício anterior, só preciso calcular a integral de R1 até R2 do campo naquela região, projetado na direção do DR. Certo? O meu dever, então, aqui vai valer, então, a integral de R1 até R2, a gente vai ter o campo de R1 até R2, foi calculado no item 2b, no vídeo anterior. O campo é QS1, R1, sobre ε1, que é o outro material que eu estou de sujeito, dr sobre r, igual também a outra integral ali, a mesma cara, né? E aí, obviamente, eu tenho que somar o QS1, R1, ε2, vezes o ln de R4 sobre R3, que é o outro termo dessa expressão de potencial. Aqui tem a mesma cara do exercício anterior, só que só mudou os limites de integração de R1 até R2 e que a permissividade é ε1. Vai ter a mesma resposta, né? A mesma forma da resposta, que é S1, R1 sobre ε1, um ln da divisão do maior raio sobre o menor. E aqui eu tenho que S1, R1, ε2, ln de R4 sobre R3. Percebam que aqui o QS1, R1 está em evidência, né? Tem nos dois termos, eu posso pôr ele em evidência. Eu vou fazer isso porque vai simplificar um pouco a expressão final. Vai sobrar quem? Na esquerda, ln de R2 sobre R1 sobre ε1 mais ln de R4 sobre R3 sobre o ε2. Isso é o meu ΔV, eu tenho que colocar lá na expressão da capacitância, que é o que a gente quer no final. Então a minha capacitância vai valer QS1 vezes 2π R1. O meu H é 1, porque ele pediu para considerar uma altura de 1 metro. E esse daqui, tudo no sistema internacional, as unidades de comprimento são em metros. H igual a 1 quer dizer que eu vou substituir por 1, não vai mudar muita coisa aqui.
em termos de conta, né? Obviamente, se fosse outra altura, eu teria que levar em conta essa diferença. O ΔV embaixo, a gente, como expressou ali, tem o QS1, R1 em evidência. Vai ficar ln de R2 sobre R1 sobre o ε1 mais o ln do R4 sobre o R3 dividido pelo ε2. QS1 simplifica com QS1, o R1 simplifica com R1. No final, então, eu só tenho em cima 2π, porque o H é igual a 1, e embaixo ln do R2 sobre o R1 sobre o ε1 mais o ln do R4 sobre o R3 dividido pelo ε2. Com os valores numéricos fornecidos no enunciado, essa resposta aqui vale 0.1024 nanofarads. 10 a menos 9 farads, perfeito? Lógico, uma expressão bem complexa e tem que tomar cuidado quando for fazer a conta na calculadora para não errar nenhum termo, senão vai estragar tudo aqui. Mas a forma geral, né, analítica, está aqui resolvida. Não usamos nada que a gente acabou não usando no item C, né, de calcular o potencial usando a circulação de campo. E aqui a gente termina a questão 2 dessa prova. A gente já resolveu em outro vídeo a questão 3 dessa mesma prova, né? São 3 questões apenas, então falta só resolver a questão 1, que é um pouco mais teórica e matemática, mas no momento propício a gente também grava a resolução e apresenta aqui para vocês. Como eu comentei, questões de prova são muito mais diretas no que o aluno tem que estudar, então não é garantido que esse material aqui vai ficar disponível publicamente para sempre assim no YouTube, né? Pode ser que a primeira parte fique ou só essa segunda. Acho que faz mais sentido deixar só a primeira, porque existe um produto que é vendido aqui, inclusive você pode conferir o link na descrição, onde você tem acesso a mim para eu tirar dúvidas, inclusive a ordem de alguns exercícios que foram gravados ao longo do tempo foram indicadas pelo um dos alunos que adquiriu esse material, né? E também tem a questão de que eu consigo concentrar em outro local privado, assim dizendo, né? Alguns exercícios que, de fato, eu vejo que são um pouquinho a mais, né? A gente resolve todas as questões aqui, tá tentando resolver todas as questões do livro de maneira aberta, que deveria cobrir a matéria e deixar você preparado para fazer uma prova, né? Mas como eu resolvo uma questão direta da prova, que primeiro toma um pouco mais de tempo, né? A gente vê os exercícios um pouco mais longos. Esse em particular eu tive que dividir em 2 partes e cada vídeo ali tá quase dando seus 20 minutos, pelo menos, cada um. Então, para valorizar um pouco essa dedicação aqui, um pouco a separação do tempo que eu faço e preparação de resolver antes e tudo, talvez os exercícios de prova eles só vão ficar disponíveis nesse produto, que você pode conferir de novo o link na descrição. Se fizer sentido adquirir ele, você faça a aquisição ou não, né? Mas, se não, por enquanto, esse material está aberto. E aí você pode ficar conferindo enquanto ele estiver à disposição. Se você achou que faz sentido e contribuiu de alguma forma para a preparação da prova, pode deixar um like aqui então no vídeo para eu saber que foi importante. Se sobrou alguma etapa ou algum passo que eu fiz que foi um pouco nebuloso, você pode deixar um comentário, depois eu respondo em cima. Se fizer sentido, só responder em texto, se não, eventualmente eu gravo algum tipo de vídeo extra para explicar ou comentar sobre a dúvida, e eu te encontro no próximo exercício.